Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje na minha leitura da Bíblia Thompson, vou continuar a leitura aqui dos apêndices. Estou lendo o subtítulo A Bíblia em Português e vou ler aqui a seção que diz A Bíblia no Brasil. Traduções parciais, letra A, Nazaré. Em 1847, publicou-se em São Luís do Maranhão o Novo Testamento, traduzido por Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, que se baseou na Vulgata. Foi, portanto, o primeiro texto bíblico traduzido no Brasil. Esta tradução tornou-se famosa por trazer em seu prefácio pesadas acusações contra as Bíblias protestantes, que, segundo os acusadores, estariam falsificadas e falavam contra Jesus Cristo e contra tudo que há de bom. Letra B. Em 1879, a Sociedade de Literatura Religiosa e Moral do Rio de Janeiro publicou a que ficou conhecida como a primeira edição brasileira do Novo Testamento de Almeida. Essa versão foi revisada por José Manuel Garcia, lente do Colégio Dom Pedro II, pelo pastor M.P.B. de Carvalhosa, da cidade de Campos, Rio de Janeiro, e pelo primeiro agente da Sociedade Bíblica Americana no Brasil, pastor Alexandre Blackford, ministro do Evangelho no Rio de Janeiro. Letra C. A Harpa de Israel foi o título que o notável hebraísta F.R. dos Santos Saraiva deu à sua tradução do livro de Salmos, publicada em 1898. Letra D. Em 1909, o padre Santana publicou sua tradução do Evangelho de Mateus, vertida diretamente do grego. 3 anos depois, Basílio Teles publicou a tradução do livro de Jó, com sangrias poéticas. Em 1917, foi a vez de J.L. Assunção publicar o Novo Testamento, tradução baseada na Vulgata. Letra E. Traduzido do velho idioma etíope por Esteves Pereira, o livro de Amós surgiu isoladamente no Brasil em 1917. 6 anos depois, J. Basílio Pereira publicou a tradução do Novo Testamento e do livro dos Salmos, ambos baseados na Vulgata. Por essa época, surgiu no Brasil, infelizmente sem indicação de data, a Lei de Moisés, o Pentateuco, edição bilíngue hebraico-português, preparada pelo rabino Meir Maltzi Melamed. Letra F. O padre Humberto Roden foi o primeiro católico a traduzir no Brasil o Novo Testamento diretamente do grego. Publicada pela Instituição Católico-Romana Cruzada Boa Esperança em 1930, essa tradução, por estar baseada em textos considerados inferiores, sofreu severas críticas. Traduções completas. Em 1902, as sociedades bíblicas empenhadas na disseminação da Bíblia no Brasil patrocinaram nova tradução da Bíblia para o português, baseada em manuscritos melhores que os utilizados por Almeida. A comissão constituída para tal fim, composta de eruditos nas línguas originais e no vernáculo, entre eles o gramático Eduardo Carlos Pereira, fez uso de ortografia correta e vocabulário erudito. Publicado em 1917, o trabalho ficou conhecido como Tradução Brasileira. Apesar de ainda hoje ser apreciadíssima por grande número de leitores, essa Bíblia não conseguiu firmar-se no gosto do grande público. Letra B. Coube ao padre Mato Soares realizar a tradução mais popular da Bíblia entre os católicos da atualidade. Publicada em 1930 e baseada na Vulgata, suas notas, entre parênteses, defendem os dogmas da Igreja Romana. Por esse motivo, recebeu apoio papal em 1932. Em 1943, as Sociedades Bíblicas Unidas encomendaram a um grupo de hebraístas, helenistas e vernaculistas competentes a revisão da tradução de Almeida. A comissão melhorou a linguagem, a grafia dos nomes próprios e o estilo. Em 1948, originou-se a Sociedade Bíblica do Brasil, destinada a dar a Bíblia à pátria. Essa entidade fez 2 revisões no texto de Almeida, uma mais aprofundada, que deu origem à edição revista e atualizada no Brasil, e uma menos profunda, que conservou o antigo nome, corrigido. Em 1967, a Imprensa Bíblica Brasileira, criada em 1940, publicou sua edição revisada de Almeida, cotejada com os textos em hebraico e grego.
Essa edição foi posteriormente reeditada com ligeiras modificações. Em 1988, a Sociedade Bíblica do Brasil traduziu e publicou a Bíblia na linguagem de hoje. O propósito básico dessa tradução era apresentar o texto bíblico em linguagem comum e corrente. Em 2000, após ampla revisão, foi reeditada como nova tradução na linguagem de hoje. Em 1990, a editora Vida publicou sua edição contemporânea da Bíblia traduzida por Almeida. Essa edição eliminou arcaísmos e ambiguidades do texto quase tricentenário de Almeida e preservou, sempre que possível, as excelências do texto que lhe serviu de base. Letra H. Uma comissão constituída de eruditos em grego, hebraico, aramaico e português, coordenada pelo pastor Luiz Saião, sob o patrocínio da Sociedade Bíblica Internacional, concluiu em 2001 uma nova tradução das Escrituras, a Nova Versão Internacional, texto adotado pela editora Vida. Letra I. São também dignas de referência a Bíblia traduzida pelos monges Meredithous em 1959, a Bíblia de Jerusalém, traduzida pela Escola Bíblica de Jerusalém, que são padres dominicanos, e editada no Brasil por Edições Paulinas em 1981, com notas. A edição integral da Bíblia, trabalho de diversos tradutores sob a coordenação de Ludovico Garmus, editado pela editora Vozes e pelo Círculo do Livro, também com notas. E letra J. Acrescentem-se a esta lista a Bíblia judaica completa, o Tanakh e o Bereshit Hadash, que o Tanakh é o Antigo Testamento e o Bereshit Hadash é o Novo Testamento, tradução do inglês de David Stern e editada pela editora Vida em 2010, como resultado de um projeto ousado de ter uma versão da Bíblia com estilo e apresentação judaico-cristãos. Esse aqui foi textos, então, de Abraão de Almeida e Jefferson Magno Costa. Leitura final, né, da sessão, ou apêndice, a Bíblia em português, aqui da Bíblia Thompson. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.